Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes. Você segue ao vivo com a gente com a repercussão da movimentação na sessão plenária. Mas a gente começa falando sobre a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que você também acompanhou ao vivo aqui na TV Alemes. A gente começa trazendo dois projetos que foram encaminhados pelo governo do estado. O primeiro, que trata da prorrogação do Refis. O relatório dessa matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi o deputado Júnior Mock. Nós aprovamos o Refis, no início do ano, possibilitando aqueles que têm débitos pendentes com o Estado relativo ao ICMS e ao ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, a possibilidade de quitá-los com desconto e parcelamento. O desconto vai de 80%, do valor da multa e dos juros, para os pagamentos à vista, 60% até 24%, ou um desconto menor até as 48 vezes. Portanto, esse projeto de lei que foi aprovado, o prazo para que o contribuinte pudesse aderir está encerrando. Então, o que foi feito hoje é um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, estendendo esse prazo até o final do mês, até dia 13 de dezembro, se não me falha a memória, a data, até o dia 13, para que o contribuinte possa fazer a adesão. Então, aqueles que ainda não fizeram adesão, que têm seus débitos com o Estado, é o momento de poder fazer a adesão, quitá-los numa condição melhor e se regularizar as suas atividades empresariais em relação ao fisco estadual. Bom, além dessa matéria, a deputada Mara Caseiro, que preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emitiu o parecer favorável a uma outra matéria do Poder Executivo que traz algumas mudanças no chamado Programa MS Empreendedor. Esses incentivos fiscais, criado aí em 2001, acho que trouxe aí toda uma industrialização, desenvolvimento para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. E aí essa lei, muitas vezes ela tem que ser melhorada, Então, trata-se apenas de uma melhoria, de uma simplificação e também o direito do próprio empresário escolher se ele quer o crédito fixo ou presumido. Então, assim, eu acho que é uma maneira de simplificar e de, com certeza, ainda melhorar mais esse incentivo para que a gente possa manter os nossos investidores aqui no estado, trazer novos investidores e, é claro, gerar emprego e renda no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então é isso, matérias que foram relatadas na reunião de hoje da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a do Refis, inclusive, já incluída na ordem do dia desta quarta-feira. E é sobre a ordem do dia que a gente fala agora, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais, 5 matérias, todas elas do Poder Executivo, então receberam deliberação dos parlamentares sul-mato-grossenses, e a gente começa falando do projeto de lei de número 230 do Poder Executivo, discutido, votado e aprovado em segunda discussão, rendeu bastante debate no plenário, Júlio Maia. Inclusive, se você quer rever o posicionamento dos deputados estaduais com relação ao projeto de lei 230, eu te convido a acessar o nosso canal no YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Mas o que é o projeto de lei 230? Ele autoriza o financiamento parcial pelo Poder Executivo para o Programa de Manutenção Proativa e Rodovias aqui de Mato Grosso do Sul. Programa que tem a sigla, é chamado de maneira mais popular como Rodar MS. O Poder Executivo encaminhou, inclusive, 3 orçamentos, 3 simulações de empréstimo junto ao BIRD, que é um outro banco também de desenvolvimento, também junto ao BNDES, indicando que a taxa de juros e o método de pagamento ficou mais favorável com o BIRD, 200 milhões de dólares, então, para poder financiar o programa Rodar MS. Sempre que esses empréstimos eles acontecem, a Assembleia Legislativa precisa autorizar que o Poder Executivo contraia esses empréstimos, e a União também, nesse caso, ela presta uma contragarantia ao Estado para que ele possa obter esses valores para investimentos. A matéria ela foi aprovada pela maioria dos deputados presentes, não passou por emendas ao longo da tramitação, então segue para a sanção do governo. Próximo projeto.
Projeto de lei de número 208, em segunda discussão, mais uma matéria aí do governo, e que transfere o auxílio invalidez no âmbito do regime próprio de previdência social, no nosso caso estadual, o MS-Prev, para o Estatuto dos Servidores. O que entendia o Ministério da Previdência? Que a reforma da Previdência, ela não permitia o chamado auxílio invalidez, que é um auxílio pago a servidores que com invalidez, né, e que precisam do apoio de alguma outra pessoa. A reforma da Previdência impediu que os regimes próprios de Previdência pudessem conceder esse auxílio. Então, qual foi a proposta do governo do Estado aqui para a Assembleia Legislativa? Não acabar com o auxílio invalidez, mas transferi-lo do regime de previdência para a legislação sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Executivo. Então, quem já vai fazer esse pagamento desse auxílio invalidez vai ser diretamente o Poder Executivo, de maneira direta, e não por meio da Previdência Estadual, que é o MS-Prev. Essa cobrança vinda do Ministério da Previdência, mesmo com o governo já dizendo que, na prática, a transferência desses recursos já acontecia por meio do Poder Executivo, sem passar pelos cofres da Previdência, mas o Ministério da Previdência diz que não, que está irregular, e que sem fazer esse ajuste, o Estado não conseguiria obter o certificado de regulamentação previdenciária. A gente tem falado sobre isso já há algumas semanas aqui no Redação Final, né? O quão importante é esse certificado para o governo poder obter convênios junto à União, também empréstimos em bancos públicos. Então, o governo fez a transferência, tirou o auxílio invalidez da legislação do regime próprio de previdência para o Estatuto dos Servidores, e aí continuando então a concessão desse benefício. Projeto de lei então 208 aprovado. Projeto de lei de número 219, matéria que está calendarizada, está tramitando com acordo de líderes, que é a primeira revisão do plano plurianual. Essa matéria, de maneira excepcional, ela passa tanto pela CCJR como também pela Comissão de Finanças e Orçamento, antes de ir para uma primeira avaliação do plenário, e que trata da primeira revisão do plano plurianual, que é um plano que o Estado entrega à Assembleia Legislativa de maneira de que o que será a prioridade do Estado, qual o plano de investimento, quais são as ações que o Estado deve desenvolver aí no período de 4 anos, e todo ano o governo faz ajustes, né? Então esse é o primeiro ajuste do plano que está valendo para o nosso Estado, né? São 22 novas ações incluídas no plano plurianual nessa revisão, 39 ações já existentes foram ajustadas e 16 ações que estão no texto atual foram inativadas. Projeto de lei de número 219, então aprovado em primeira discussão, vai para análise, mais uma vez, da CCJR e da Comissão de Finanças e Orçamento, para daí sim, lá em dezembro, voltar para a segunda discussão no plenário. O próximo projeto, que é o projeto de lei 220, também do Poder Executivo e também aprovado em primeira discussão, trata do orçamento de Mato Grosso do Sul para 2025, né? Mais de 26 bilhões de reais previstos para arrecadação do ano que vem, número que está empatando com a despesa, né? A receita e despesa no mesmo patamar. Assim como a revisão do PPA, a LOA, ela também tramitou na CCJR, ela também tramitou na Comissão de Finanças e Orçamento, antes de vir para o plenário para a primeira discussão. E, de maneira, com o calendário também parecido, semelhante ao do PPA, o orçamento do ano que vem para o Estado de Mato Grosso do Sul deve voltar para a segunda discussão no dia 4 de dezembro. Vamos para a próxima tela, ainda falando sobre LOA, né? Tivemos várias emendas apresentadas pelos deputados nessa primeira etapa. Agora, com a primeira votação encerrada, abre-se um novo período de emendas para os deputados estaduais, mas o que temos até o momento? 176 emendas apresentadas, 164 elas foram acolhidas pela CCJR e já foram incorporadas no texto que está tramitando pela Comissão de Finanças e Orçamento, 10 emendas foram rejeitadas e 2 ficaram prejudicadas. Na próxima tela, nós temos, como eu mencionei, né, o valor de receita e despesa no mesmo patamar, 26,402 milhões de reais, sendo que 200 milhões de reais ficarão reservados para emergência e 282 milhões separados também para investimentos nas empresas públicas de Mato Grosso do Sul, MS Gás, Sanesul e também os CEASAs. A gente fez 3 recortes aqui para falar dos recursos por pasta, mas no caso da educação, por exemplo, vamos voltar ainda? A gente estava nessa tela mesmo. Na educação, 3,2 bilhões de reais. Isso
somente a Secretaria de Estado de Educação, porque existem outras ações em educação do governo, o EMES, a Fundação de Apoio à Educação Básica, que é a FADEB, mais recursos para a Secretaria de Estado de Educação, 3,2 bilhões. Raciocínio semelhante ao da saúde, que tem vários fundos, várias fundações, mas a princípio para a pasta da saúde, 2,6 bilhões de reais, e na pasta da segurança pública, o terceiro maior orçamento, 2 bilhões de reais, segurança pública que também conta com fundos de aprimoramento das forças policiais e tudo mais, então é um recurso que pode, na prática, ficar um pouco superior. Agora sim, quando a gente olha pelos poderes, porque a LOA também traz o orçamento que deve ser destinado como 12º para os outros poderes, além do Executivo, por ordem do maior para o menor, o Tribunal de Justiça, então tendo um orçamento total no ano que vem de 1,3 bilhões de reais, Ministério Público, 705 milhões, Assembleia Legislativa, 520 milhões, mais 70 milhões de reais em emendas parlamentares, Tribunal de Contas da União não, Tribunal de Contas do Estado, 415 milhões, e a Defensoria Pública também com orçamento para o ano que vem de 347 milhões de reais. Esse, então, um balanço bem rápido e uma leitura rápida sobre o orçamento do ano que vem. Matéria, então, aprovada nesse momento, vai para uma segunda análise da CCJR e da Comissão de Finanças e Orçamento, para, como eu disse, no dia 4 de dezembro, essas matérias serem votadas em segunda discussão pelos deputados estaduais. E para encerrar os projetos do Poder Executivo, o projeto de lei de número 239, também aprovado em primeira discussão e que prorroga o prazo para adesão ao Refis. Lá no primeiro semestre, nós falamos bastante sobre isso aqui no Redação Final. O governo encaminhou para a Assembleia Legislativa um refis bastante amplo, né? Até considerando várias variáveis que normalmente não constavam nos refis que foram votados nos anos anteriores aqui para a Assembleia Legislativa, possibilitando que vários débitos pudessem ser refinanciados junto à Fazenda do Estado, né? Mas então, quais são as mudanças prorrogadas agora, né? As mudanças não, as possibilidades prorrogadas, né? Créditos de ICMS e TCMD que entraram como dívida, que não foram quitados até dia 31 de dezembro do ano passado, passam a contar agora com prazo de adesão, que acabou no final de outubro, agora vai até o dia 13 de dezembro. A prorrogação também da primeira parcela, do pagamento da primeira parcela ou da parcela única para outras possibilidades, dentre as várias possibilidades de refinanciamento dentro do Refis, também prorrogadas para o dia 13 de dezembro, prazo semelhante também para aquelas empresas que tiveram a oportunidade de fazer uma entrega sem pagamento de multa da chamada escrituração fiscal digital, né, que são documentos digitais com relação à movimentação financeira que as empresas precisam entregar para a Secretaria de Estado de Fazenda, prazo que também acabaria no final de outubro, prorrogado até o dia 13 de dezembro. Projeto de lei 239 aprovado, agora vai para análise das comissões de mérito antes de voltar para a segunda discussão. Esse, então, a movimentação, 5 projetos de lei votados pelos deputados estaduais encaminhados pelo Poder Executivo, todos eles. Os deputados, ao final da sessão, também deliberaram sobre 8 requerimentos, 20 indicações, uma moção de apoio e 4 moções de congratulação. Esse é um resumo, então, da ordem do dia aqui nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2024, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 11 horas e 35 minutos, começou novembro, né? Uma outra campanha, nós falamos disso ontem também um pouquinho, uma outra campanha começa a valer para todo mundo, que é o Novembro Azul, momento de refletir sobre o câncer de próstata. E logo no começo da sessão de hoje, o presidente Gerson Claro fez o alerta da importância da conscientização. Vamos ouvi-lo. Iniciamos nesse mês de novembro a campanha essencial para a saúde dos homens, o Novembro Azul, esse movimento de mobilização e prevenção ao câncer de próstata, um alerta sobre a importância dos cuidados preventivos. Aproveitamos o início do mês para reforçar que o diagnóstico precoce salva vidas, permitindo o tratamento mais eficaz. Dessa forma, reforçamos nosso compromisso em apoiar essas campanhas. Ei, você já parou para pensar na sua saúde? No que você ainda quer viver e conquistar? O câncer de próstata é uma realidade que muitos homens vão enfrentar na vida, mas a prevenção pode mudar tudo.
Novembro Azul é uma chance de reflexão e cuidado. É importante que os homens frequentem o urologista para fazer os seus exames preventivos, principalmente no que se refere ao câncer de próstata, porque o câncer de próstata é o tumor maligno mais comum no homem depois do câncer de pele, não melanoma. Acredita-se que em torno de 73 mil casos ocorrem no Brasil todos os anos por câncer de próstata, representando cerca de 30% dos casos no sexo masculino. É importante lembrar também que a prevenção pode ser feita, ou diagnóstico precoce, pela visita ao urologista, realizando 2 exames muito simples: o toque retal, que faz parte do exame físico, e o exame de PSA, que é um exame de sangue. Qual a importância disso? O câncer de próstata é um tumor que a gente considera silencioso, ou seja, infrequentemente ele dá sintomas. A maioria das vezes o paciente não sente nada. Por isso é importante fazer os exames de detecção precoce. Quando diagnosticado na fase inicial, o câncer de próstata pode chegar a 90% de chance de cura com os tratamentos preconizados, seja ele radioterapia ou mesmo cirurgia da próstata. Então é muito importante que os homens fiquem atentos, cuidem da sua saúde e aproveitem o Novembro Azul para colocar seus exames em dia e as suas consultas em dia. A saúde não é só sua, ela é de quem você ama, de quem te espera e de quem ainda vai viver grandes momentos ao seu lado. Novembro Azul, é hora de se cuidar. A prevenção salva vidas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em apoio à saúde dos homens. Tá aí então, né? Tanto o recado do presidente Gerson Claro, como também esse material muito legal, ficou muito legal mesmo, não tinha visto ainda o resultado aí. Aliás, tinha visto na sessão, né? Que foi veiculado também para quem acompanhou a sessão, veiculado no plenário, o trabalho aqui do pessoal da TV Alemes. Parabéns aí para Ana Paula Gimenez e também para o nosso Alwildes Kleber, sempre mandando muito bem na edição e trazendo esse alerta importante para os homens sul-mato-grossenses. 11h39, a gente fala agora sobre um projeto de lei apresentado pela deputada Lia Nogueira e que pode facilitar a vida daquelas pessoas que precisam entrar na justiça para poder obter gratuidade, obter medicamentos junto aos poderes públicos. Para isso, precisa às vezes apresentar um orçamento desses medicamentos, mas as farmácias às vezes não querem fazer a impressão desses documentos. E o projeto então apresentado pela deputada Lia Nogueira pode resolver esse problema. A importância desse projeto de lei surgiu devido a demandas que chegaram até o nosso mandato de muitos pacientes que precisam dessa medicação. Essa medicação que ela se consegue via judicial, só que muitas redes de farmácias, principalmente aquelas maiores, simplesmente estão se negando a apresentar esses orçamentos de forma escrita, o que tem dificultado o atendimento. Com obrigatoriedade de fornecer os orçamentos com informações imprescindíveis, assinados e carimbados, o projeto de lei busca aliviar a carga dessas pessoas, especialmente aquelas que estão enfrentando tratamentos difíceis e debilitantes. Essa medida assegura também que os cidadãos possam exigir o orçamento impresso nas farmácias mais próximas. Esse projeto representa mais que um avanço na proteção ao consumidor. É um compromisso do Estado em amparar os seus cidadãos, oferecendo uma solução prática e humana para um problema real, garantindo o respeito e a dignidade daqueles que mais precisam. Vale destacar ainda, presidente, que não é uma questão de um projeto que vá ter algum impacto financeiro. Na verdade, nós estamos cumprindo aqui o Código de Defesa do Consumidor para que o consumidor tenha esse direito e esse direito seja amparado e seja respeitado. Matéria que entra, então, em período de pauta para recebimento de emendas dos deputados, antes de, como já é bastante habitual, se a matéria ser analisada inicialmente pela CCJR. 11h41, a gente fala agora sobre uma manifestação do deputado professor Rinaldo Modesto na tribuna do plenário Júlio Maia durante o grande expediente da sessão de hoje, momento em que ele cobrou do governo do estado regulamentação de uma lei já sancionada que pode destinar mais recursos para organizações não governamentais aqui de Mato Grosso do Sul. Eu não poderia deixar de lembrar de uma lei que nós aprovamos nessa casa, que Vossa Excelência foi uma das signatárias, votando, e todos aqueles que em 2015 estavam aqui, votaram de forma unânime, que é uma lei que possibilita nós destinarmos
1% dos impostos arrecadados das operações realizadas internas ou de importação de bebidas alcoólicas, fumo, cigarros e demais produtos derivados. Esta arrecadação será destinada, assim que for regulamentada, ao Fundo Social para atender essas instituições do terceiro setor. Eu já fiz essa lembrança ao governo do Estado. A lei, ela foi, e coincidentemente, foi a Rose que sancionou essa lei, que foi justamente num período em que o governador Reinaldo Azambuja estava de férias, é a Lei 4.751, Mara, de novembro de 2015. Fizemos aqui um evento maravilhoso com a representatividade do terceiro setor de todo o Estado. E aí, quando eu vejo lá o padre Valdeci do Cotolenga, agora há pouco, na abertura do 6º Fórum do terceiro setor, gente, quer saber se você é feliz ou não, se você é rico ou não, vá fazer uma visita ali no Cotolengo. E essas pessoas, eu volto a dizer, são iluminadas, são os anjos de Deus nessa terra, são vocacionados para dar atenção, porque o governo, o poder público não tem, Mara, a expertise para cuidar disso. Então eu gostaria muito que essa lei fosse regulamentada, quero contar com o apoio do presidente, com os demais colegas dessa casa. Eu tenho certeza e acredito na sensibilidade do governador Eduardo Riedel e que no espaço curto de tempo a gente tenha a respectiva regulamentação e que a gente tenha um aporte maior de recursos para atender essas ONGs, essas instituições tão importantes que têm feito a diferença em Campo Grande, no Estado e no Brasil. 11h43, falar agora sobre uma outra manifestação, dessa vez o deputado Pedro Kemp. Ele falou durante a sessão de hoje sobre o programa Cuidar de Quem Cuida, inclusive, disse o deputado, surgiu foi criado pelo governo após um requerimento, uma indicação apresentada por ele e aprovada pelos 24 deputados estaduais, programa que fornece umas espécies de bolsas de pagamento a pessoas que destinam praticamente as suas vidas a cuidar de outras pessoas, em especial nos seus ambientes domésticos. O deputado Pedro Kemp celebrou na sessão de hoje que o recebimento pelo programa de um prêmio relacionado aí, aliás, que agradece não, vou começar de novo, o recebimento pelo programa de um prêmio e parabenizou o governo do estado pela iniciativa. O programa Cuidar de Quem Cuida, para pagar um auxílio àquelas pessoas que se dedicam ao cuidado de uma outra pessoa dependente, uma pessoa com deficiência, um idoso acamado. E o governador Eduardo Riedel, ele encampou esse projeto e ele implantou aqui no Mato Grosso do Sul. Já temos quase 2.000 pessoas recebendo R$900 por mês para cuidar de outras pessoas, Aqueles que abriram mão da sua vida, do seu trabalho, do seu estudo e que estão se dedicando para cuidar de uma outra pessoa. E eu quero anunciar, senhor presidente, que nesta semana este programa Cuidar de Quem Cuida ganhou, professor Rinaldo, segundo lugar do Prêmio Nacional de Inovação da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Então, o nosso estado ganhou, segundo lugar, este prêmio, senhor presidente, por causa deste programa. Então, nosso estado está de parabéns por inovar numa área social tão sensível e importante que essa dos cuidadores, das pessoas com deficiência e dos idosos aqui no Mato Grosso do Sul. Assim nós vamos construir um estado mais humano. Então tá aí, a notícia trazida pelo deputado Pedro Kemp, programa aqui de Mato Grosso do Sul premiado nacionalmente. 11h45 em Mato Grosso do Sul. Hoje o Redação Final completou 100 edições, 100 sessões plenárias também.
O presidente Gerson Claro lembrou logo no começo da sessão a 100ª sessão no dia de hoje e também 100 edições do Redação Final, um trabalho que começou em 2024, desde a primeira sessão do ano. Ficam os nossos agradecimentos a toda a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por permitir a realização desse trabalho, ao nosso secretário de Comunicação, Luciano Lima, e ao nosso coordenador da TV Alemes, o Alessandro Perim. Mas hoje, em especial, a gente vai mostrar um pouquinho as caras também, eu queria agradecer a nossa equipe técnica. Eu queria chamar aqui para o lado o Osmar Chagas, por gentileza, Osmar. Não, a gente está naquela câmera ali agora. Isso, pode vir aqui, Osmar, onde você sempre manda as pessoas ficar. Aqui, Osmar. Oi, tudo bom, Thiago? Bom, esse aqui é o Osmar Chagas. Olá. Ele tem muito tempo de casa aqui na Assembleia, né, Osmar? Sim. Aqui, quanto tempo? A gente já está aqui desde que iniciou a TV Assembleia, né? E o Osmar, ele é um dos coordenadores de imagem, né? Sim, cuida de todo esse trato que você vê na sua tela todo dia. A gente queria agradecer, na verdade, o Tião Santana, né? Que é o coordenador técnico aqui da TV Alemes. Mas desde que o Redação Final começou lá na sua primeira edição, lá em fevereiro desse ano, é o Osmar, é o Kleber que... alguém teve que ficar cuidando das câmeras, né? Sim, o Kleber, pessoa que está ali atrás. E é um programa, é um produto que a gente foi desenvolvendo, né, Osmar? Sim, aos pouquinhos. Você sempre tinha vontade de desempenhar este programa, de colocar no ar, né? E a gente dia a dia foi elaborando e foi ganhando coisas, cenário, para todo dia tentar tirar do papel, né? E a gente conseguiu chegar até aqui nesse momento. Bom, então a gente queria agradecer publicamente ao nosso time técnico aqui da TV Alemes, essas 100 edições de Redação Final. Ao Tião, pelo Osmar, em nome do Tião, agradecer todo o empenho de todo mundo que a gente conseguia levar. Também agradecer ao pessoal que fica ali no Master, o Diogo, que também está ali com a gente todo dia. O Anderson. O lá em cima, o Anderson, nosso técnico de áudio. Lá no começo, o Gilson estava mais com a gente lá no Master. Hoje o Serginho está lá em cima com a gente. Muito obrigado também ao nosso editor de imagens, o Mário Márcio. E também ao nosso Paulinho, editor de texto. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente a construir e democratizar o acesso à informação, levando as notícias, um resumo daquilo que os deputados discutem, que muda o Mato Grosso do Sul, ajuda a construir Mato Grosso do Sul no dia a dia, de maneira resumida, que você consiga entender também. Osmar, muito obrigado. Obrigado, eu fiquei surpreso, né? Não sabia que ia estar aqui, mas olha... Parabéns, o programa está em boas mãos, é um programa, um sonho. A mão é sua, eu só estou aqui. E a gente conseguiu colocar esse programa no ar, né? Que é um sonho seu e nosso, todo da casa. Os ao vivos aqui na TV Alemes começaram em 2019 com a primeira discussão, né? Que está em pé até hoje, com a Mari, com o Gustavo, direto do plenário, que é onde a notícia acontece. E a gente depois entra aqui com a Redação Final, agora trazendo ao vivo também a repercussão de tudo. Osmar, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Obrigado a você. Então é isso, pode ficar aí, vamos terminar junto aqui. A gente encerra então a edição de hoje do Redação Final, agradecendo muito pela sua audiência nessa quarta-feira e também todas as 100 edições do programa. Lembrando que amanhã, quinta-feira, tem primeira discussão ao vivo às 8h45 com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax. Às 9 horas da manhã, a sessão plenária. E as notícias, né, Osmar, no site. Site da casa, que está aqui do lado. Isso aí, www.al.ms.gov.br, o site da Alemes, hoje destacando mais uma visita de estudantes de Direito que acompanharam inclusive a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quer ver as fotos, quer ver a reportagem completa? É só acessar o nosso site. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.